Muito boa tarde, pessoal. Estou só entrando agora para dar um aviso que a gente vai todo mundo acabar de entrar. Mas a gente já entra. Alô? Agora está todo mundo me ouvindo? Ok. Voltando, vamos fazer. Primeiramente, quero agradecer em meu nome e no Instituto a presença de todos aqui. Muito bom ter todo mundo aqui. Vamos ter uma conversa aí sobre o efeito corona e a tecnologia ultravioleta, né? Quais são as vantagens de se usar a tecnologia ultravioleta? Depois eu queria fazer duas observações. A primeira, que se tiver algum problema técnico, para todo mundo aí que estiver assistindo, tiver um problema técnico, recarregar o browser, que às vezes resolve. E para ficar tranquilo, que se tiver algum problema técnico, depois do webinar vai ser disponibilizado o vídeo gravado, ok? Nós vamos falar aqui simplesmente sobre tecnologia ultravioleta, que é uma das formas de fazer a detecção do efeito.
a gente precisa entender exatamente o que é o efeito corona, né? Muita gente ainda não entende, e o porquê, e depois o porquê que a tecnologia de ultravioleta e pegar o efeito corona, né? Então vamos lá. Então, dentro da internet existem milhões de definições sobre efeito corona. Eu fiz um apanhado geral, mais ou menos juntei as coisas, pelo que eu entendo também, pelo que eu estudei, e cheguei a essa definição. Então, vamos lá. Efeito corona é um fenômeno fotoquímico oriundo da ionização em torno de um campo elétrico por motivos geralmente ligados à mudança de geometria do material, seja por motivo mecânico ou por acúmulo de outros materiais de sua superfície. Então, quando você tem umas coisas sobre essa definição que eu quero, muito importante, a palavra fotoquímico, né? Quer dizer, foto está ligado à luz, químico, obviamente, por relações químicas, né? Mas a palavra foto já diz muito do que a gente vai falar. A parte do foto, o sufixo foto fala muito do que a gente vai tratar aqui, né? Outra coisa que eu quero que a gente precisa falar, que o efeito corona está diretamente ligado à alta tensão, em primeiro lugar, né? Você precisa ter alta tensão. Existe, geralmente, obviamente, materiais feitos para aturarem a alta tensão, para isolarem, ou seja lá, feitos de uma maneira, com uma geometria que evitam o efeito corona, né? Então, ele não tem pontas e outras coisas que são tomadas na geometria dos materiais para não ter efeito corona. Então, é muito importante que quando há uma alteração, vocês entenderem que quando há uma alteração, seja ela mínima às vezes, do material, é onde começam os problemas de efeito corona. Inclusive, quando você tem acúmulo de sujeira, né? Até porque você tem um efeito eletromagnético que ele atrai alguns tipos de sujeira, e você tem uma mudança da geometria. E quando você tem essa mudança da geometria, é ali que vai aparecer o efeito corona. Então aqui a gente tem algumas fotos do que é o efeito corona, né? Ele fica, quando há uma ionização, ele fica azulado, né? Inclusive, uma das maneiras de se achar o efeito corona, antigamente, era que se chamava na lua nova, que as pessoas ficavam com binóculo, olhando os isoladores, por exemplo, de uma linha de transmissão, para ver se conseguia fazer a detecção. É meio complicado, né? Você esperar a lua nova, esperar que o tempo, que não tenha nuvem, né? Que esteja um tempo limpo, um céu limpo, para você verificar. Mas vamos lá. Ionização. Um campo elétrico pode acelerar elétrons livres, carregados pela energia do campo, e começam a se chocar com átomos e formar novos elétrons. Isso é chamado de ionização por impacto. Esse impacto gerar luz, energia acústica, radiações eletromagnéticas. Lembrando-se que esse é um processo ainda sem centelha, faíscas e arco voltaico. Bem, vamos lá. Então, quando você tem os elétrons carregados, eles começam a se chocar e você forma outros elétrons. Esse processo aí é ionização. E reparem que eu coloco bem claramente aqui que ele pode gerar luz ultravioleta, que ele pode gerar energia acústica, que é uma outra maneira de fazer detecção, que é ultrassom,
em aumento das radiações eletromagnéticas. Né? Eu fiz uma última observação nessa definição, que é um processo sem centelhas, faíscas ou arco voltaico. É um processo que não tem nenhum aquecimento quando ele está se iniciando. A hora que você começar a ter aquecimento é a hora que você vai ter realmente problemas, né? Vários tipos de problemas. Você vai ter a perda do componente, você pode até ter um problema, um acidente, né, com pessoas. Aliás, você pode ter a perda de um componente, não, você pode não só em um componente, mas em outro componente, dependendo de onde que é. Né? Mas é muito importante que o que a gente quer fazer, a gente está falando aqui, é de uma tecnologia preditiva, né? E já está na palavra, no predizer, ou seja, pegar qualquer tipo de falha, né? Logo no começo, logo no início, quando ela não está apresentada ainda e nem está causando problemas ainda. Né? Então, esse é o intuito, né? O efeito corona, ele é o primeiro passo para vários problemas, né? Ele começa com o efeito corona, ele começa com a ionização. E aí é que a gente tem que detectar, porque aí a gente consegue evitar os problemas que vai ter lá frente. Né? Então, por isso que é uma tecnologia preditiva, o fato de predizer, de acompanhar o problema. Muito importante isso, né? A gente poder acompanhar o problema. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Consequências químicas. Aqui a gente vai falar exatamente das consequências químicas, literalmente, né? Que são o ácido nítrico, o trilhamento e o ar. Né? E aí a gente vai falar uma por uma e as consequências que cada uma dessas consequências químicas traz e se transformam em consequências humanas ou consequências de perda de materiais, etc. Então, o que acontece? Primeiro problema, ácido nítrico. Quando você tem os óxidos de ozônio, que são formados na ionização. Nitrogênio também é formado na ionização. Mais umidade, você tem a formação de ácido nítrico. O que acontece? Com a formação desse ácido, acaba com os materiais isolantes. Por exemplo, vamos dar como exemplo o isolador. Né? Então, o material isolante, ele acaba com o material isolante. A parte de metal, né, das conexões do isolador, por exemplo, também vão ter problemas e você vai ter corrosão. Né? Veja só, né? Vamos pensar um pouquinho. Uma coisa leva a outra. Então, se você tem, por exemplo, uma corrosão formada por uma ionização que formou ácido nítrico, que corroeu algum tipo de material, você vai ter o quê? Mudança de geometria. E aí você está alimentando um aumento do efeito corona. Conforme você vai mudando a geometria, vai aumentando o efeito corona. Né? Vocês lembram que eu tinha falado lá atrás. Então, é muito importante, porque é um processo que, se você não parar, ele vai se autoalimentando, e vai só aumentando, né? Até você ter o último arco lá, que é o grande problema, né? Por vários motivos. Então, aqui nós temos um esquema de como é formado o ácido nítrico. Você tem a deformação. Depois você tem a deformação do campo eletromagnético, e aí você tem os choques de elétrons, né, que é aí que você faz a detecção do ultravioleta, né, nesse choque. E aí você tem lá
o O3 e o NH2, eles se juntam e fazem o ácido nítrico, né? E aí, aqueles problemas que a gente... Veja que pode começar simplesmente com sujeira, né? Você tem uma poluição, por exemplo, uma poluição lá no isolador, mudou a geometria, formou o ácido nítrico, e aí você passa a ter corrosão que você não tinha no seu isolador, né? Você passa a ter corrosão onde você não tinha no seu material, né? Veja que importante é a questão da sujeira, né? E também batidas, qualquer tipo de mudança que você tiver na geometria do material, você pode ter problema. Tudo bem? Então, falamos do efeito corona. O efeito corona, como eu disse, é o início de tudo. Uma das consequências que pode causar, veja bem, pode causar o efeito corona é o trilhamento ou fracking, né? Que acarreta em perda de material superficial, acúmulo de detritos nas áreas afetadas, acúmulo de umidade nas áreas afetadas, ele forma uma lâmina condutora e é um fenômeno autossustentável também, né? Então vamos falar a primeira coisa. O trilhamento, ele começa com o efeito corona, que vai deixando o material isolante poroso. Tá? Por quê? Porque você tem pequenos arcos. Isso vai oxidando e você vai tendo a perda de material e ele fica poroso. Dentro desses poros, você tem um acúmulo de detritos. Quer dizer, pode ser poluição, pode ser umidade, tudo isso você tem esse acúmulo. Isso, entre outras coisas, gera o ácido, né? Como a gente já falou, e ele vai, internamente, com isso, ele também vai aumentando o efeito corona. Eis que o efeito corona vai dar mais um passo, vai deixar mais um pedaço poroso, que vai ter acúmulo de umidade, vai ter acúmulo de detritos, e você vai ter ele vai se autoalimentando, né? Ele é autossustentável, né? Então, um pouquinho, aí vai mais um pouquinho, vai andando até você ter um arco voltaico aí, né? Uma quebra do dielétrico, né? Outra coisa, a gente está falando que dentro desses poros você vai ter acúmulo de poluição, e quando você tem umidade, essa poluição ela fica acumulada lá, e por cima do material, junto com a poluição que está armazenada, ele forma uma lâmina condutora. Fuga aí, né? E aí, com essa corrente de fuga, você está tendo perda de energia, né? E isso, veja, ele pode levar a um arco, porque se você pensar num isolador, ele está correndo para fora desse isolador e está formando uma trilha, por isso o nome, e essa trilha pode formar um arco, né? Ou levar para um ponto geométrico, que ela pode quebrar o dielétrico do ar e você ter uma abertura do ar. Né? Veja, não necessariamente se você tem corona você vai ter traque. Cada situação é uma situação, porque você pode ter que começar a ter corona num determinado local que é muito seco, então provavelmente você não vai ter traque, você vai ter um aumento e abre o arco direto, começa a formar baby arcs, né, que se chama, e você tem a abertura do arco voltaico diretamente sem passar pelo trilhamento, né? Ou então você pode ter o efeito corona, mas manter a superfície do teu isolador limpo,
né? E você vai ter o mesmo jeito e não vai ter trato, né? Você vai ter o álcool, mas trato. Mas é interessante, o que eu acho muito interessante a gente falar, e todos esses fenômenos, esses dois fenômenos, os primeiros fenômenos que a gente falou, são autossustentáveis, né? Eles vão se alimentando e vão aumentando a proporção deles, né? Tudo bem? Beleza. Finalmente o ar. Aí sim você pode, para quem trabalha aí com preventiva, ou tem contato com preventiva, nesse momento que você vai ter aquecimento e você vai poder fazer uma detecção por arco é a ruptura abrupta de um dielétrico, seja ele ar ou material isolante. Isso pode acontecer por causa de todos os defeitos citados anteriormente. Então, o final de tudo é sempre o ar, né? E aí aí é que está o risco de você ter, primeiro você vai ter uma perda do material, né? Seja ele de segurança também, né? Que é muito mais grave entrar vidas humanas aí. Consequências materiais e pessoais. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, queda na capacidade elétrica em linha de transmissão e distribuição, né? Ou seja, você com o aumento aí da corrente de fuga, você vai ter uma queda na capacidade elétrica, né? Você vai estar, de se falar, você está tendo a perda de energia. Né? Danos ao isolamento interno do equipamento, como geradores, transformadores, captadores, motores, entre outros, ocasionando queima do equipamento, né? O isolante que está, seja ele a função que ele esteja, ou no componente que ele esteja, você vai tendo uma perda, né? Com esses arcos, esses pequenos arcos, você vai tendo uma perda nesse isolamento, né? E aí você, obviamente, vai ter o arco maior. Queima de componentes, tanto equipamentos como de estrutura de transmissão e distribuição de energia, como subestação e a própria linha. Primeiro, ele se refere ao componente, né? Você vai ter uma perda do componente. E depois você pode ter uma perda da estrutura, né? Esse componente faz parte de um circuito, e a partir do momento que ele se romper, isso pode trazer várias consequências a outras partes do circuito. E por último, principalmente segurança pessoal, né? Tem muitos acidentes graves, eu já vi alguns. Geralmente o pessoal coloca foto, eu prefiro não fazer, né? Mas tem alguns acidentes graves e essa sim é a grande perda, né? A perda da vida humana. Que tudo isso pode causar? Troca prematura de componentes e equipamentos. Ou seja, por uma falta de manutenção, por uma falta de controle, o seu componente, que poderia durar 10 anos, dura 2. Né? Acho que isso, nenhuma empresa visa isso. Né? Acho que quanto mais do componente você puder usar, isso significa custo, diretamente custo. A gente está falando de custo. Quer dizer, se eu consigo, ou melhor dizendo, se com a preditiva a gente consegue fazer lá o famoso gráfico de tendência, e você poder trocar até você conseguir utilizar o componente até o último segundo, ou mais próximo disso possível, né? É ótimo, é o melhor, né? A melhor das realidades. Né? Com esse tipo de tecnologia que a gente vai apresentar aqui, isso também é possível. Né? Você pode acompanhar lá, nós estamos com um problema de corona elétrica.
mais um pouco, vamos esperar aumentar mais um pouco, né? Vamos chegar mais próximo do que a gente pode no fim, vamos tomar as atitudes para você ter, você salvar. Tudo isso é o que traz, né? São os benefícios, né? Paradas em linhas de produção, né? Mais uma vez a gente está falando de dinheiro, né? Na hora que você para a linha de produção lá, você está produzindo, você para de produzir, nossa, né? Meio complicado, né? Cortes de energia em indústrias e cidades, aí no caso das distribuidoras e transmissoras de energia, né? Veja que cortes de energia também pode cair lá na parada de linha de produção, né? Isso quando falei, nas concessionárias. E incapacitação ou até mesmo perdas de vidas humanas, que principalmente você tem o lado humano, mas também é um problema que pode causar por causa de porque você vai ter uma perda de dinheiro, você vai ter que pagar a família ou tratar médico, esse tipo de coisa, né? Então, num olhar um pouco mais administrativo da coisa, né, sem deixar o lado humano, pelo amor de Deus, de lado, mas pelo lado administrativo da coisa, isso tudo causa problemas monetários para as empresas, né, seja elas de qual área for. Tudo bem? Então, aqui nós temos as 3 tecnologias que a gente pode fazer a detecção de efeito corona. Detecção de na lua nova, não sei se isso pode ser chamado falando, né? Que é exatamente aquilo que eu falei, você espera a lua nova, vai com binóculo, fica olhando lá, para ver se você enxerga aquele efeito azulado, mas é uma coisa meio do tempo das cavernas, né? Não acho que deve ser. Eu sei que tem alguns lugares que ainda usam. Não sei se acho que não é o ideal. Acho que hoje a tecnologia está aí para ajudar a gente. Por ultrassom, se vocês lembram, lá no começo eu falei que ele também gera energia de som, né? De energia sonora. E é aí, porque exatamente quando os elétrons estão se chocando, né, quando a gente fala lá na ionização, quando eles estão se chocando, sonoro que é detectado pelo equipamento de ultrassom. E a tecnologia ultravioleta, lembra que a gente falou, ele é fotoquímico, né? Então, você pegar lá o sufixo foto, está dizendo que ele gera uma luz. E essa luz, boa parte dela, tem uma parte que está no espectro visível, mas ela é bem complicada, e a maior parte dela está lá no espectro ultravioleta. E é disso que a gente vai falar. O que eu quero deixar bem claro, que os diferenciais que eu vou falar aqui, né, agora nós vamos entrar no é bem ligado ao ultrassom, né? Então, quais são as diferenciais da tecnologia ultravioleta em relação ao ultrassom, que são as 2 maneiras que a gente tem de fazer a detecção, né? Remota, principalmente, né? Então, é isso que a gente vai. Então, tudo que eu falar aqui vai estar relacionado ao ultrassom, né, diretamente. É uma comparação entre as 2 tecnologias. Só quero deixar bem claro que todo mundo pode trabalhar com as 2. Né? Conheço algumas empresas já que trabalham com as 2 tecnologias, né? Por vários motivos, né? Custo, etc. Então, você pode trabalhar com as 2, é muito bom trabalhar com as 2. Principalmente quando você tem uma distância um pouco maior, a ultravioleta, ela bate a ultrassom
de longe, né? Porque o ultrassom, tudo bem, ele funciona muito bem, mas você tem alguns problemas para fazer a detecção a longa distância, para você ter exatamente qual que é o isolador, né? Mas os dois podem trabalhar muito, né? Você, por exemplo, pode fazer a primeira detecção com ultrassom e depois, para objetivar e confirmar aquele diagnóstico, você pode usar o ultravioleta, a câmera de ultravioleta, né? Porque aí você vai conseguir detectar perfeitamente o ultravioleta, né? Vejam, a comparação de ter um som contra a capacidade de você poder ver o problema. Aonde está o problema? Essa é a grande diferença. Por isso que eu escrevi aqui, o grande diferencial da tecnologia ultravioleta é a visualização direta do eventual problema e a localização da intensidade, né? Você aumentou o problema, né? Você vai conseguir ver de onde a localização desse problema. Notem que eu falo eventual problema, porque nem sempre efeito corona é um problema. Acho que todo mundo que trabalha aí no setor elétrico sabe que, por exemplo, que se você entrar numa subestação depois de uma chuva, você vai ter um aumento de efeito corona. É problema? Não, não é problema. É simplesmente um aumento da umidade, né? Por tudo aquilo que eu já falei antes, né? A umidade aumentou o efeito corona. Porém, a hora que baixar essa umidade, você vai trabalhar normalmente. Isso é um problema? Não, por quê? Porque a geometria está possibilitando o resguardo do componente, né? Agora, se a geometria segurar a umidade por algum motivo, né? Ou porque ela é porosa, ou porque está diferente, ou na própria sujeira, etc., você vai ter um problema que pode começar numa chuva e isso crescer. Mas não se esqueçam, o problema é sempre ali na geometria. Então, vamos lá. Diferenciais da tecnologia ultravioleta. Contagem de fótons, né? Vai conseguir, o que são fótons? Os fótons são os focos de ultravioleta. Para quem nunca viu uma câmera ultravioleta, ela fica mostrando pontos brancos, como se fossem bolhas explodindo na tela. Esses são o que a gente chama de fótons. E são o ultravioleta. Por exemplo, um dia que a gente, por acaso, a camada de ozônio que o buraco estiver aqui em cima e você tem uma entrada maior de UV, você vai ver um monte de bolhas na tela da câmera, né? É claro que isso não é um problema, né? A distinção aí é quando esses fótons estão juntos, estourando, né, bem concentrados, a ponto de formar uma mancha, né, na tela, no local de onde está vindo esses fótons, né. O que acontece é o seguinte, você pode pegar lá um problema, primeiro, deixa eu só voltar um pouco. Na própria câmera, já existem filtros para tirar esses fótons aleatórios do ar, né? O problema de ultravioleta, por exemplo, no ar, né? Por causa da camada de ozônio. Mas quando ele está muito concentrado, ele se concentra e tem fótons no mesmo lugar, esse filtro deixa passar a imagem dentro da câmera. E aí a gente pode contar. Obviamente,
quanto mais fótons, né, maior o problema. E você pode fazer um acompanhamento, porque dentro da tela da câmera, você tem um contador deles. Então, se você vai num determinado ponto, que você tem, sei lá, um dia você está com 20 mil fótons, e no dia seguinte está com 30 mil fótons, você teve um aumento, né? Se não for por umidade, se não for por algum problema externo, o teu problema está se agravando, né? Então, por ele, você consegue fazer o que a gente chama do gráfico, famoso gráfico de tendência lá da preditiva, né? Então, você consegue acompanhar o seu problema, né? E aí, por aí você pode ver. Existe uma receita de bolo? Eu tenho 3 mil fótons é um problema, eu tenho 10 mil fótons é um problema? Não, né? Estão sendo feitos em estudos, em alguns laboratórios, inclusive aqui no Brasil, na África do Sul, que estão tentando fazer o mais próximo de uma receita de bolo. Uma receita de bolo a gente nunca vai ter. Porque lembra que a gente não pode esquecer que o efeito corona está diretamente ligado à umidade. E a umidade é variável em vários pontos, né? Você tem um litoral, você tem mais umidade, além da formação do sal, né? Da salinização nos componentes, né? Se você estiver num lugar mais seco, quer dizer, você tem a falta de umidade, e aí você... Né? Então, você tem isso para analisar, né? Não é uma análise pura e simples, né? E você tem que analisar essa umidade para você... E outra coisa, né? Todas as inspeções têm que ser muito bem preparadas, muito bem pensadas e serem feitas da mesma maneira o maior número de vezes possível, ou mais perto disso possível, né? Elas têm que estar muito próximas uma da outra na realização da inspeção, fazer um mais próximo do gráfico de tendência perfeito. Inspeções aéreas e por carro, né? Isso é muito importante. Isso representa mais ou menos o que representa a câmera de termovisão, né? Você pode botar no carro porque você está vendo, ao contrário da outra tecnologia, que seria o ultrassom, que você tem que parar, botar o fone de ouvido, ouvir, ou se não for usar o fone de ouvido, usar só a FFT lá do teu equipamento de ultrassom, você tem que apertar, gravar, parar, perde 10 segundos por cada. Não, nesse caso é um caso direto. Você vai lá, bota a câmera, o máximo que vai acontecer, se você tem um problema dependendo do horário, igual a termovisão, você tem um problema de ângulo, né? Mas é muito mais rápido, né? Então você pode fazer as inspeções tanto aéreas quanto por carro. Colocar a câmera no carro e ir seguindo uma linha de transmissão ou de distribuição e vai fazendo as medições. GPS integrado, né? Isso também é muito importante quando você tem lá você tem um campo muito grande, um local muito grande para você fazer as inspeções, então o GPS o GPS é muito útil, né, para você saber exatamente onde você fez aquela medição. Para a linha de transmissão, por exemplo, é fantástico. Também é uma tecnologia parecida com o que a gente tem na termovisão. Diagnóstico perfeito, preciso, né? Ou seja, você vai confirmar o defeito, você confirma perfeitamente o defeito e a localização do defeito. Isso também, como eu já disse, você tem dúvida com
alguma dúvida com ultrassom, que é uma coisa comum, principalmente os equipamentos de ultrassom que não têm o FFT, que você não consegue fazer o espectro, você com a câmera de ultravioleta você faz a confirmação do que você está imaginando, você imaginou com ultrassom, né? E principalmente você confirma a localização do defeito, né? Porque quando você fala no isolador, até você tem uma certa distância, mas quando você está muito distante, né, você não vai saber se é na parte de cima ou no meio do isolador, se é um problema no meio do isolador, ou se você até está tendo um arco por má conexão, tudo bem que isso você vai pegar com televisão, mas você está tendo arcos por causa de má conexão, seja lá espaçador, seja lá o que for, você vai ter, você confirma a localização. É na parte superior do isolador, né? Ou é na conexão 3 do isolador, do espaçador, né? Então você consegue ver isso, né? Com ultrassom é tudo muito mais complicado, né? Porque você tem uma angulação. Gente, basicamente você ver contra ouvir, né? Você ouvir coisas diferentes numa distância que estão muito próximas é um negócio muito complicado. Agora você vê é bem diferente. Tá? Então, uma das coisas que mais acontece com ultrassom, claro, tem pessoas muito bem treinadas, etc. Né? Mas a gente vive um momento de que as pessoas, a gente tem que estar, tudo que é nem sempre você tem uma pessoa tão treinada, né? Então, nesse sentido, é muito legal, porque a pessoa está vendo, um pouco de bom senso e é isso, né? Relatório preciso e fotográfico. Ou seja, o pessoal tem muito, mais uma vez, comparando com o ultrassom, você vai fazer um relatório, você vai estar prestando serviço, no caso de quem presta serviço, você vai fazer um relatório e você pede uma parada num determinado equipamento, ou a troca de um determinado isolador, ou então a limpeza de uma cadeia de isoladores, e aí o que você mostra para o seu chefe, ou para a pessoa que te contratou, seja lá quem for? Um monte de arquivinho de som. Legal. Principalmente quando a pessoa não tem nenhuma preparação técnica, né? O pessoal está mais ligado à parte comercial, ou esse tipo de coisa, e ele que vai decidir. Quer dizer, você vai mostrar um relatório. Agora, quando eu posso mostrar uma foto real com o ponto, tudo isso fica mais fácil, né? Você pode demonstrar o defeito, né? E a compreensão se torna muito mais fácil, né? Essa é uma das coisas, né? Mais uma coisa que eu queria falar também, a ultravioleta, para trabalhar em longas distâncias, ela é a mais perfeita das tecnologias, né? Como eu disse, deixar bem claro que quando você vai fazer ultrassom com distâncias mais longas, você vai ter alguma dúvida da localização. Com o ultravioleta você consegue localização perfeita. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui um poste de distribuição, e aí você vê pela localidade aqui, né? Você vê o problema, né? Veja que os fótons, aqui é o mesmo lugar. Então você tem a formação de uma mancha.
E aqui você também pode ver a contagem desses fótons. E mais um, né, mais uma demonstração, mais veja que tem alguns fótons ao redor, né, que eles são mais, eles escaparam aí do problema e aparecem aqui. Mas eles são oriundos do problema, tá? Como eu disse, os fótons naturais, os fótons do sol, do ultravioleta da luz do sol, esses aí a própria câmera elimina. Existem filtros para isso. Veja, isso é bem legal, né? Aqui você tem o ultravioleta, o efeito corona começando. Olha lá a imagem termográfica. Né? Nada na imagem. Tá tudo certo tecnicamente aí? Algum problema? Bom, continuando. Mais um. Mais um. Mais um poste de distribuição. E aqui também um problema. Mais um problema no pé. Aqui, da bucha. Eu sei que tá todo mundo, o pessoal está reclamando do corte do áudio, mas aí a gente é dependente da internet, né? Mas que vai estar tudo gravado posteriormente, e essa apresentação vai estar toda gravada. Então, quem quiser assistir posteriormente, pode assistir a gravação e mandar perguntas do mesmo jeito, sem problema. Tudo bem? Então, estou vendo tudo certo. Então, posteriormente, todo mundo pode assistir o webinar sem problema. Tá? O espaçador. Né? Pode ver que o problema do espaçador estava com um problema, ele estava quebrado. Né? A foto ali na parte superior esquerda, pode ver que ele estava rachado. E aí gerou a ionização, ou pegou, talvez até pequenos arcos, e aí você pega em dois pontos, né? No direito e no esquerdo. Aqui é um tento rompido, tem uma das vias do cabo rompida. Aí ela rompeu, você tem pequenos arcos, né? Ele fica dando pequenos arcos, né? Você não vai ter corona aí exatamente, você não vai ter ionização, mas você vai ter uma ionização posterior, exatamente por causa dos arcos, porque os arcos vão estar formando ozônio, né? E aí você tem toda aquela cadeia de problemas que eu já falei, né? Mas aí é um problema no meio é um tento rompido, ele fica gerando pequenos arcos, você faz essa detecção, né? É um problema interessante, porque ele é muito simples de ser detectado, e ele não tem nenhum tipo é um problema e ponto, pode ter a umidade que for, pode estar acontecendo o que está acontecendo, ele é um problema, né? Você sabe que você vai ter que resolver isso, com a troca de cabo, enfim. Tem uma múfula, né? Provavelmente você teve algum tipo de problema, essa múfula furou, talvez até por motivos de formação de ácido ou tracking,
e aí você tem uma formação. Falha, ou até uma falha mecânica, óbvio, né? A gente bateu, ou foi mal colocado, ou esticou de novo, né? Ou forçou muito a mufa, né? E aí você tem esse um, já um comparativo numa mufa, né? Veja que você já tem um certo aquecimento ali, né? Tem certo aquecimento, você sabe que o problema já está do grave para o muito grave, né? Então, isso é importante, né? Com certeza, se você tem aquecimento, você tem pelo menos pequenos atos aí, pode ter certeza disso, né? Ele gera faísca e a faísca gera o aquecimento, né? Isso se tratando de corona, claro, né? Aqui também um disjuntor ali no pé, você vê que tem uma formação de uma corona ali. Ó, só para vocês verem, ali está com 6.938 fotos. Se você olhar ali no canto inferior esquerdo da câmera, você vai ver a quantidade de fotos. Um TC, com isolação problemática, também pode ser por que essa isolação está problemática, né? Você pode ser perda de material por vários motivos, como a gente já falou. Aqui um problema de poluição, né? Pode ver que ele está bem empoeirado aí, o isolador. E lá em cima você tem provavelmente um tracking ali. Quem vê você vê o FOV aí da câmera, você tem um quadrado no meio, né? Então, esse quadrado que está dentro dele, ele está contando fotos. Então, o que a gente está mostrando lá, os 4.978, pelo que eu estou lendo, está excluindo a maior parte do defeito, tá? O defeito está um pouco para cima. Na verdade, para você contar perfeitamente, você tem que enquadrar o defeito dentro desse quadrado. Aí sim você vai ter uma contagem de fótons mais precisa. Tudo bem? Né? Até porque, como eu falei, às vezes várias pessoas vão fazer a inspeção, né? Se o próximo for fazer e fizer direito, vai ter um aumento muito grande. Pode ir de 4.000, quase 5.000, né? 5.000 para 20.000. E aí, na verdade, o defeito é muito mais antigo do que isso. Né? Não é que teve esse pulo de uma hora para outra. É que quem fez a inspeção não fez direito. Gerador e motor também, né? Aqui é um purgador, né? Normalmente tem efeito corona. Esse não é um defeito. Esse é um dos casos que não é um defeito, né? E só para mostrar que um efeito corona ali na ponta, né? E a termografia não está pegando absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Aqui nós temos um FFT, um espectro de ultrassom, né? Mostrando o defeito. Na primeira figura nós temos a câmera, né, de ultravioleta, embaixo uma imagem termográfica, que não está nada, e à direita
o espectro de ultrassom. Você imagina o seguinte, com a câmera, como você não vai ter problema de reflexão aqui, porque pelo dia que foi feita essa inspeção, foi à noite, veja o seguinte, eu fui com a minha câmera de ultravioleta, eu simplesmente bati uma foto. Eu já sei que tem problema, tá? O cara foi com a câmera de termovisão, não que a câmera, pelo amor de Deus, para esse tipo de caso, a termovisão não serve. Essa que é a grande verdade. Só para fazer a comparação. Aí você vai com a câmera de termovisão e não vai ver nada. E você vai com o ultrassom e você vai ter esse espectro. Veja o seguinte, você vai ter que pegar o ultrassom. Você vê que tem 2 isoladores, pelo que eu estou vendo aqui, né? Você vê isoladores aqui. Você vai ter que pegar o ultrassom, vai ter que descobrir onde pegar o FFT, ou seja, a assinatura do defeito, para fazer uma análise. Aí você vai ter que ter você vai ter que ter um equipamento que você grave. Se você tem um equipamento de ultrassom que não grave, você vai ter que descobrir, dependendo da distância que você está entre os 2 isoladores. Se você estiver próximo, nesse caso parece pelo prédio que está no fundo, parece distribuição, você consegue localizar o defeito, né? Se você estiver muito longe, essa distância entre os isoladores vão diminuir muito, né? E aí você vai ficar em dúvida. Né? E fora isso, você vai ter que gravar, né? Pegar a assinatura, fazer a leitura do seu espectro para saber exatamente qual é o problema. Né? É um processo muito mais demorado. Né? Tudo bem, eu tenho um equipamento que eu consigo fazer a leitura de um FFT. Né? Mas mesmo assim é muito mais complicado. Né? Aqui você simplesmente está olhando, né? Muito mais simples, direto. E a mesma coisa. Aqui já com anomalia térmica, tá? Dá para ver. Tem anomalia térmica, tem arco. Às vezes esses arcos são o que se chamam de baby arc, né? Os pequenos arcos, nem são visíveis. Mas você tem o arco, você tem a faísca e você tem a anomalia térmica. Tá? Aqui eu dou 2 exemplos de 2 câmeras, né? São 2 essa à direita, né? Que tem 2 câmeras. É uma câmera nova, né? É uma câmera que é ultravioleta, ela é termovisor, e sim, ela consegue mesclar as 2 imagens. Você consegue ter o ultravioleta em cima da imagem termográfica. Né? Ou seja, com uma câmera dessa você cobre 100% dos problemas elétricos possíveis. Tudo bem? Esse é o futuro, não tenho dúvidas disso. Esse é o futuro. Bom, a gente fica. Agradecer mais uma vez. Qualquer dúvida, sugestão, tem aqui o meu e-mail, tem o e-mail do Instituto, e eu quero que vocês entrem na página do Instituto, né? www.institutostronic.com, e na página da Stronic também, para ver o que a gente tem a oferecer aí, que é www.stronic.com.br. Ok? Bom, parece que cortou o áudio aqui de 2 slides para trás, está tudo bem? Está todo mundo me ouvindo perfeitamente?
Dois slides para trás, eu estava mostrando aqui, uma imagem, voltando, é uma imagem que você tem anomalia térmica. De uma vez falando, tem as anomalias térmicas, ou seja, você tem não tiver arco, você não tem. Se você não tiver faísca, você não tem anomalia térmica. Tá? Aqui, mais uma vez, a assinatura do FFT ultrassônico, o espectro ultrassônico, tá? Onde você pode pegar o problema também. Mas, como eu falei, é muito mais simples, muito mais rápido você ver o problema. Né? Principalmente se você estiver embarcado ou num carro, ou num helicóptero, ou qualquer coisa do tipo. Né? O ultrassom você nunca vai conseguir fazer. Mais de uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, está aí o meu e-mail. Agradeço a todos pela presença. Entre no site do Instituto, institutoinstronic.www. Entre no site da Instronic, www.instronic.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde, voltando um pouquinho aqui, estou vendo que tem uma dúvida aqui do Márcio Sanches, que perguntou qual que é o modelo do equipamento. A primeira, que é, voltando aqui, vou voltar um pouco aqui, do lado esquerdo é a Corocan 6D. Ela é só ultravioleta, tá? Mas ela tem todos os filtros, ela tem a melhor tecnologia possível de ultravioleta, coisa que não tinha no passado. Essa câmera é muito completa. E a Corocan 8 é a Corocan que agrega ultravioleta e termovisão, tá? Tudo numa câmera só. Facilita muito para quem tem que levar duas câmeras, aquela tralha toda para quem é inspetor, a gente sabe como é que é, ela facilita muito.